Eu vou ler dois textos da palavra do Senhor, de Isaías. Dois textos de Isaías. Isaías 62, versículos 6 e 7. Isaías 64, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 62, versículo 6 e 7. Que diz assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas, que todo dia e toda noite, de contínuo, não se calarão. Vós que fazeis menções do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio. Outras traduções falam assim: nem descanse, nem deixe Deus descansar, até que Ele confirme e que ponha Jerusalém por louvor na terra. Isaías 64, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes se escoassem diante da sua face, como o fogo que inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem na tua presença. Quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero falar primeiro quem que era esse homem chamado Isaías, profeta Isaías. O profeta Isaías foi conhecido como profeta messiânico. Foi um profeta que viveu 800 anos de Jesus. E ele teve revelações profundas, detalhadas da vida de Jesus. Ele falou do nascimento de Jesus, do propósito do nascimento de Jesus, do tempo do nascimento de Jesus, em Isaías capítulo 9. Ele fala, desde o nascimento, ele fala também da crucificação. Ele dá detalhes da crucificação, ele fala do propósito da cruz, que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, carregando as nossas enfermidades. Ele fala do servo sofredor, ele fala do ministério de Jesus aqui na terra como servo. Mas ele fala também da segunda vinda de Jesus, do servo que vai vir agora não mais como um cordeiro, mas vai vir agora como o leão da tribo de Judá, que vai reinar com cetro de ferro. Fala do milênio, do governo milenar. Isaías vai falar em muitos capítulos do governo milenar de Jesus. O que eu quero dizer, queridos, que Isaías, 800 anos do nascimento de Jesus, ele viu detalhes e propósitos da vida de Jesus. Ele esteve com os olhos abertos e enxergou coisas que homem nenhum da sua época podia ver. Ele teve os olhos abertos para enxergar o que os céus estavam mostrando para ele. E ele viu a coisa mais linda dos céus, que era a pessoa maravilhosa de Jesus e o seu propósito, o propósito de Jesus aqui na terra, aqui entre os homens. A grande boas novas, a grande notícia de Jesus, o Salvador, de Jesus, o Senhor, do ministério redentivo de Jesus. Isaías viu, Isaías recebeu 800 anos de Jesus. Então Isaías foi um homem que Deus levou a ter experiências para enxergar muito antes do seu tempo. Mas Isaías também, ele fala aqui em Isaías 62, que ele viu Jerusalém, e ele falou: Jerusalém, Jerusalém, o Senhor vai colocar vigias, vai colocar guardas sobre os muros. E esses guardas não vão descansar e não vão dar a Deus descanso, até que o Senhor coloque Jerusalém por objeto de louvor na terra. O interessante é que não é um contexto literal de guardas, de vigias, de vigilantes naturais. Porque os vigilantes, eles tinham um papel de proteger a cidade, ficava sobre os muros para a proteção da cidade. Mas aqui fala assim, que esses guardas estariam sobre os muros para orar, para clamar, para interceder de dia e de noite, para não ter descanso, para ter uma alma que vai estar inquieta, inconformada, que vai estar fazendo menção do nome do Senhor o tempo todo, não com um caráter de proteção da cidade, mas num caráter de restauração da cidade. Mostra que eram de verdade vigias espirituais, homens que seriam levantados para ver, porque o vigia, o sentinela, tinha no seu papel de trabalho enxergar aquilo que precisava ser visto.
E aqui fala que esses vigias, esses guardas, que Deus ia levantar, eles iam enxergar o que Deus tinha para o lugar onde eles estavam. Eles iam receber de Deus um projeto, iam receber de Deus uma visão daquilo que Jerusalém deveria viver e como Jerusalém deveria estar. Eles estariam na terra de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e estariam intercedendo pela restauração da cidade de Jerusalém. Eu quero falar que Deus, Ele quer, nessa noite, abrir os meus olhos e os teus olhos. Porque aquilo que você está vivendo, na onde você está vivendo, não é ainda aquilo que Deus tem para você. Aquilo que você experimentou, aquilo que você já conheceu, isso ainda é muito pouco para aquilo que Deus tem para você. Deus, nessa noite, Ele falava ao meu coração que Ele quer abrir olhos. Ele quer instigar teu coração, Ele quer desafiar você, te incentivar, te motivar a você enxergar que Deus tem mais para você. Os sentinelas precisavam ver que aonde eles estavam, que a vida que eles estavam vivendo, não era tudo o que eles precisavam, não era tudo que eles tinham para viver. Tinha algo mais, tinha um objeto, tinha um projeto, tinha uma visão, tinha um foco, tinha uma revelação de Deus. E essa revelação de Deus era algo tão grande, que eles não iam mais ficar parados, eles não iam mais ter paz, enquanto não chamasse a existência, enquanto Deus não fizesse aquilo que eles tinham visto, eles não iam descansar. E eu quero falar que Isaías, ele viu os céus, ele viu aquilo que Deus queria fazer nos céus. Isaías não só viu as coisas dos céus e com precisão de Jesus, detalhes de Jesus, mas aqui em Isaías 64, Isaías, ele enxerga algo nos céus que ele não consegue falar. Ele enxerga algo nos céus que a expressão dele é essa assim, ó. Se fendesses os céus e descesse. Ele viu algo nos céus, o profeta. Deus abriu os olhos do profeta, que ele entrou numa admiração tão grande. Ele ficou tão pasmado, tão admirado, que ele fez, Sabe quando você não tem palavras? Quando você quase desmaia quando vê alguma coisa? Quando a grandeza é tão grande daquilo que você está vendo, que você não consegue expressar nada. Você faz só uau! Ele viu alguma coisa no céu que ele fez uau! E ele entendeu que aquilo que ele estava vendo nos céus era para descer na terra. Que os homens que esperassem em Deus iam trazer aquilo que estava nos céus para a terra. Eu quero falar que todos nós podemos ter um se nós enxergarmos o que Deus tem para nós vamos falar Se enxergar o que Deus quer fazer para essa igreja, nós vamos falar assim, uau! Se nós enxergarmos o que Deus tem ainda para revelar para a tua vida, o que tem para fazer na tua família, você vai falar assim, uau! Você vai ficar sem palavras, você não vai ter emoções para descrever. O apóstolo Paulo, que também teve uma revelação dessa, em 2 Coríntios capítulo 12, ele falando de si mesmo, ele fala assim, eu conheço um homem, falando de si mesmo, ele falava, eu conheço um homem, que foi até o terceiro céus, e ele foi até o paraíso de Deus. Eu não sei se ele foi no corpo ou se ele foi fora do corpo, mas ele foi até o terceiro céu, até o paraíso. E ele viu coisas que são inefáveis, que não são listas de serem ditas. Ele viu coisas que não dá para ser mencionadas, nem explicadas, porque não tem objeto de comparação na terra. Ele viu coisas que a gente não tem aqui na terra, nada, que ele poderia dar algum comparativo, é semelhante a isso. Falou, são coisas inefáveis, porque eu fui levado até o terceiro céus. Eu fui levado até o paraíso. E o que eu vi, não adianta eu tentar explicar, porque não tem como explicar, não tem palavras na terra para explicar as grandezas das revelações que eu vi no céu. Isaías, ele viu algumas revelações nos céus, que ele disse assim, Senhor, que o céu se rasgue e isso desça. Que o céu se rasgue e isso desça.
Que o céu se rasgue e isso desça. E com certeza ele estava entendendo que aquilo era para aquele tempo, para aquele momento, para aquela geração. Porque ele faz aqui uma oração. Ele faz aqui uma oração: ó, se o céu se fendesse e descesse, o que vai acontecer? Ele começa a fazer uma oração. Eu quero que você entenda que Deus, Ele tem para a tua vida algumas coisas. E se Ele mostrasse para você, você ia ser o atalaia, que não ia ter mais descanso. Você ia orar de dia, de noite. Primeiro você ia fazer assim: uau! Você ia ficar sem palavras. Quando eu penso naquilo que eu era, na forma que eu estava sem conhecer Jesus, e naquilo que Deus já fez na minha vida, se eu enxergasse só isso que Ele já fez na minha vida, e Ele me mostrasse isso antes de eu me converter, eu ia dizer assim: uau! Isso é muito grande, Senhor. Uau, Senhor! Eu não teria palavras para agradecer, mas ao mesmo tempo, se Ele me mostrasse só isso que eu já vivi, eu ia ser uma pessoa que estaria perseguindo as coisas que eu já experimentei de Deus. E eu sei que isso aí é muito pouco daquilo que Ele tem preparado para mim, para minha casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu coração. Você pode até estar vivendo algum momento muito triste, muito abatido, um momento muito difícil da sua vida. Eu quero falar para você que Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem coisas assombrosas para você, coisas gigantescas para você. Coisas que você vai ficar de boca aberta. Coisas que você vai sorrir, vai chorar ao mesmo tempo. Coisas que você vai encontrar sentido na vida e prazer diante daquilo que Ele vai fazer na tua vida. Eu não estou trazendo uma palavra motivacional, eu estou trazendo uma realidade, mostrando uma realidade. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus tem falado que vai acontecer um derramamento do Espírito Santo, que uma visitação poderosa vai acontecer, e que nós estamos prestes a ver algo gigantesco da parte de Deus, que vai nos levar a viver coisas monstruosas, absurdas, bizarras, coisas que a gente não pode nem descrever, mas nós vamos viver. Se você não quer viver, eu quero, porque Deus vai fazer. E vai fazer nessa geração, vai fazer na tua vida, nessa igreja. Deus tem falado que vai fazer nessa igreja. Eu só vim para cá porque Deus falou para mim que ia fazer algo maior aqui neste lugar, que ia ter um avivamento aqui neste lugar, que coisas surreais iam acontecer aqui neste lugar. E eu estou perseguindo algo que eu ainda não sei o tamanho nem a dimensão, mas eu sei que Ele vai fazer. Você vai assistir ou você vai participar, mas você vai ver o que Deus vai fazer, porque Ele vai derramar algo poderoso nesses dias. E Ele está procurando pessoas que vão se unir ao coração de Isaías e falar: Senhor, que os céus se rasguem e venha. Por que o céu se rasgar, queridos? Porque nós vemos que fala que tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Se tem o terceiro céu, é porque tem o primeiro e o segundo. Amém, gente? Matemática básica, certo? Matemática básica. Se tem o terceiro, tem o primeiro e o segundo. Amém? Salomão, ele orava ao Senhor e falava assim: Senhor, a terra, os céus e os céus dos céus são do Senhor. Salomão, na sua sabedoria, ele falava que tinha uma dimensão na terra, uma dimensão nos céus e uma dimensão nos céus dos céus. A palavra do Senhor fala que são regiões celestiais. São regiões celestiais. São céus, regiões celestiais. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele entrou nesse terceiro céus. E ele abriu a porta desse terceiro céus para mim e para você. Quando ele foi assunto aos céus, ele rasgou o véu primeiro, para que você tivesse acesso ao céu. Ele fala assim que nós podemos entrar com toda a ousadia no Santo dos Santos, no céu, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele já preparou para nós através da sua
carne que foi rasgada. Sua carne foi rasgada com os açoites. Seu sangue foi derramado para fazer um caminho, para abrir uma porta dos céus para você. Nós temos uma porta dos céus aberta, amém? Nós podemos acessar coisas nos céus. Vida cristã é uma vida emocionante. Ser jovem, cheio do Espírito Santo, é a coisa mais tremenda que nós podemos viver nessa terra. Por quê? Porque é uma dimensão de prazer, de aventura, que nós acessamos as coisas dos céus. As coisas dos céus são reais. E Jesus, ele fala que lá nos céus, ele nos deu todas as coisas. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Toda sorte de bênção, toda sorte de vitória, toda sorte de alegria, toda promessa, toda vida já foi me dada, já foi te dada aonde? No terceiro céu. No terceiro céu está tudo aquilo que Deus pensou quando Ele fez você. Nos dons, na vida, no caráter, nos talentos, naquilo que você vai conquistar, que você vai viver. Tudo já está no céu para você. Todas as ferramentas, toda a vitória, todas as oportunidades já estão no terceiro céu. Todas as bênçãos já foi, está no passado, já foi nos dada em Cristo Jesus. Mas a palavra também do Senhor vai falar de uma coisa triste agora. Que Daniel, quando orava, em Daniel capítulo 10, versículo 12, 13, Daniel estava orando a Deus. E no versículo 12, depois de 21 dias de oração, 21 dias de jejum, 21 dias triste, clamando, se humilhando diante do Senhor, aparece para ele um anjo chamado Gabriel. E esse anjo Gabriel, ele fala para ele assim: Daniel, você é muito amado. E desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a orar e a se humilhar diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia que você orou, o Papai do céu ouviu. Mas o príncipe da Pérsia, um príncipe nos ares, um príncipe da Pérsia onde eles estavam, resistiu a mim por 21 dias. Mas através da tua oração, do teu jejum, da tua perseverança, da tua batalha, o Papai do céu mandou um outro anjo chamado Miguel, com um exército mais poderoso, e afastou o príncipe da Pérsia, tirou o príncipe da Pérsia, e eu consegui vir com a resposta para você. E o interessante é que vai falar que o inimigo, ele está em um lugar também. A palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, esse príncipe da Pérsia não é um príncipe normal, é um príncipe espiritual, é um príncipe das trevas que domina uma região. E a palavra de Deus fala que isso existe. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta, Efésios 6, 12, não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes do mal nas regiões espirituais, das regiões celestiais. Que céu que ele está então? Na verdade, o céu que está os principados é o segundo céus. O terceiro céus é os céus que só os anjos acessam, que está o trono de Deus. Mas no segundo céus está os principados, as potestades. E lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, fala assim: o príncipe da Pérsia me opôs, me resistiu, segurou a minha resposta, segurou a tua resposta por 21 dias. E eu quero falar, juntando agora o quebra-cabeça, que aquilo que é meu, que é teu, aquilo que é dessa igreja, aquilo que é dessa cidade, também tem uma oposição, tem uma resistência. Quando fala de primeiros céus, os teólogos falam assim do primeiros céus, fala da terra, dessa região onde nós estamos, das regiões espirituais onde nós estamos, é aqui, primeiros céus. Aquilo que você pode ver. Quem está aqui? Assim, os anjos do Senhor estão aqui nesses primeiros céus, nessas regiões espirituais. E também os demônios solos, os espíritos malignos solos, aqueles que são as hostes do mal, são aquela tropa menor, que atua na região espiritual onde nós estamos, na terra, em volta de nós. No segundo céus estão quem? Principados e
potestades, para fazer domínio, para trazer comando sobre territórios, sobre cidades, para trabalhar a nível de mente, a nível de projeto, de estratégia. Está nos segundos céus. E para fazer essa abertura, né, de trazer as coisas que já nos foram dadas no terceiro céus, até chegar até nós, aqui na terra, tem que passar por esse lugar, onde tem uma batalha espiritual. Eu falo, Deus, por que é assim? Eu estava orando, falando, Deus, por que é assim? Deus, se as coisas já foram nos dadas, se o Senhor já herdou todas as coisas para mim, a palavra do Senhor fala assim, ó, lá em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas que os olhos naturais não podem nem compreender, nem ver. E Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus fala que Ele revela essas coisas pelo Espírito Santo. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, 1 Coríntios 2,11, mas temos recebido o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos tudo o que de Deus nos foi dado gratuitamente. Agora fica mais louco ainda. Deus te deu tudo de graça. Mas está no terceiro céu. Efésios 1,3 fala que está no terceiro céu, tudo de graça. E o diabo está para impedir, está para segurar. Está para resistir, está para se opor àquilo que é teu. Falo, Deus, por que o Senhor fez negócio complicado? Por que não fez mais fácil? Porque já não, né, fez um buraquinho, derramava tudo na gente, né, dava tudo para a gente orava, já respondia na hora, né, era mais fácil. Eu fiquei orando e falando, Deus, porque, né, os céus, o Isaías falava assim, se fendesse os céus, se aquilo que resiste saísse, e a palavra de Deus descesse como ela deve descer, se aquilo que estivesse segurando, ele estivesse sendo tirado, se rompesse, se fendesse os céus, quantas vidas seriam tocadas, quantas vidas seriam salvas, se fendesse os céus e descesse, se Deus descesse, quantas pessoas que iam conhecer a Deus, se fendesse os céus e descesse, quantas promessas, quantas vitórias desceriam até nós. Mas ele fala que tem que fender os céus, tem que haver um rompimento, tem que haver uma atitude de rasgar numa batalha. E eu comecei a orar e falar, Espírito Santo, por que o negócio ficou tão complicado? E Deus falou assim que primeiro, Ele não quer levantar só pessoas aqui na terra que sejam só filhos. Ele nos chama para um combate. Ele quer implantar um reino. Ele quer estabelecer uma mudança na cidade, na nação, em todas as esferas. E Ele quer levantar homens e mulheres de guerra. E é por isso que Deus ele permite que muitas vezes as coisas sejam mais complicadas para nós entendermos que nós estamos numa guerra. Para nós entendermos que nós somos chamados para sermos treinados em batalha. E para nós estarmos fazendo a guerra, o bom combate, como o apóstolo Paulo fala, eu combati o bom combate. É uma guerra, mas é uma guerra boa. E eu comecei a falar, Deus, o Senhor quer forjar a gente para a guerra. Quando eu me converti, eu passei algumas lutas que eu não entendia nada. Eu fiquei 3 anos, já contei isso aqui, vou contar de novo. 3 anos, que eu vi os demônios aparecendo no meu quarto. Você pode, visitantes, vão achar que eu sou doido, mas não sou não. Eu vi os vultos, eles deitavam em cima de mim, acordado, tá? Estava dormindo não, nem louco eu era, nem tomava remédio psiquiátrico. Deitavam em cima de mim, ao ponto de eu não conseguir levantar o lençol, que segurava o lençol, toda noite. Eu sonhava com uma noite poder deitar na cama, e só olhar para o céu e falar assim, Deus, eu te amo, e sem precisar fazer guerra com o diabo. Decorei todos os versículos da Bíblia que falava de guerra espiritual. Todos. Recitava todos. Eu tinha que, pelo menos meia hora antes de dormir, fazer guerra com os demônios. Eu falava, Deus, nunca fui feiticeiro, nunca fui satanista, nunca matei ninguém, nunca... Senhor, por que o Senhor está permitindo um negócio desse? Senhor, que propósito nesse negócio? Mas ao mesmo tempo, toda essa batalha foi
me dando fibra, foi me dando autoridade, foi me promovendo. Porque as provas que você sai aprovado, elas te projetam para um destino. Eu quero falar, queridos, que às vezes eu já peguei assim e falei, puxa, tem aquela pessoa ali que é tão de Deus, por que essa pessoa não tem alegria, não tem unção? E Deus falou muito forte comigo, falou, filho, as pessoas que não vencem as provas, elas não são colocadas em lugares especiais. Filho, as pessoas que não desejam mais, eu não dou mais para elas. Tem pessoas que vêm e que cantam, e que pregam, e que fazem, e que aparecem, que são crentes há 50 anos, mas não gemem nos seus quartos. Nunca choraram lágrimas pela presença de Deus. Nunca desejaram mais de Deus nas suas vidas. E Deus, Ele falou comigo, filho, eu dou para quem busca. Eu derramo em quem tem sede. Eu só sacio quem tem fome. E eu só promovo vencedores. Eu só entrego coroas maiores para vencedores. E tem crente que não vence uma prova. Tem crente que não vence uma prova. Mas quando eu estava falando, eu falei, Deus, por quê? Deus falou assim, guerra. Tem que haver guerra. Tem que haver guerra, porque a guerra vai fortalecer. Eu quero falar para você que Deus, Ele faz as coisas serem difíceis, porque Ele deu um princípio de batalha espiritual. E nós somos guerreiros, você é uma guerreira, e você precisa exercitar nessa batalha. Você tem que se tornar alguém que tem autoridade, porque você não só vai estar numa guerra, mas você foi chamado para implantar o reino de Deus. Para implantar o reino de Deus, para pisar num lugar com autoridade. Para pisar num lugar e falar, aqui é território do Senhor Jesus. Nessa empresa onde eu trabalho, é Jesus que reina, todo mundo vai se converter. Aqui os meus amigos vão conhecer Jesus através de mim, porque eu sou implantador do reino, eu sou um guerreiro, eu sou um conquistador. É por isso que tem uma resistência nas regiões celestiais, para nos treinar no secreto, nessa guerra. Segunda coisa que Deus falou comigo, falou, filho, Daniel se humilhou, aplicou o coração dele, se entregou, humilhação é entrega. Ele se entregou em amor aos meus pés, quando eu não fiz. Quando as coisas não aconteciam, quando a resposta não vinha, quando ele estava frustrado. E Deus falou comigo que essa resistência nos céus é para nos levar a uma dependência maior de Deus, a se conectar mais a Deus. Porque é no deserto que a gente chora, nas dificuldades que a gente se quebranta. É na hora que a luta é maior do que você, é que você cai aos pés daquele que é o Todo-Poderoso. E nós precisamos entender que tudo isso nos leva a uma aproximação com esse Deus de amor. Eu vou conhecer esse Deus de amor nesse tempo com Ele. Então as coisas não são fáceis, porque se fosse fácil, se eu falasse assim, Deus faz, Ele fizesse, eu dava as costas para Ele. Mas já que Ele demora para fazer, ou que é difícil para acontecer, então o que acontece? Eu fico nele, eu gasto tempo com Ele. Eu permaneço nele. E isso, ele vai criando em mim um prazer de estar com ele. E vai aumentando a intimidade dele na minha vida. Toda essa prova, essa resistência, essas lutas, essa dificuldade, é porque o Deus de amor quer se revelar para você. O Deus de amor quer se revelar para você. E a última coisa que o Senhor falou comigo, falou, filho, e eu quero trazer perseverança. Porque quando a gente é mimado, a gente não tem um caráter aprovado. Você quer estragar uma criança, dá tudo que ela quer. Estraga o filho, você estraga o teu filho, dá tudo que ele quer, você estraga ele. Você quer ver uma pessoa madura? É aquela que consegue as coisas com sacrifício, que tem responsabilidade, que persevera, que vê o desafio e não pipoca não, enfrenta. Que sabe que não vai ser fácil, mas ela assume os riscos. Essa pessoa é uma pessoa madura. A pessoa mimada, ela vê o problema, não quero, eu quero agora, do meu jeito. Isso aí é o infantil. Esse aí tem 5 anos. Mas a pessoa madura, ela vê a dificuldade e fala assim, não, tem dificuldade, mas eu sou perseverante.
Tem dificuldade, mas eu trago no meu ombro, eu jogo a responsabilidade aqui, eu enfrento. E Deus, Ele deixa as coisas difíceis para nos levar à maturidade. Porque a perseverança te leva à maturidade. Perseverar, continuar olhando para um alvo e perseverar em conquistar aquele alvo. Isso traz a você maturidade. Mas nós temos que orar, Senhor, rasga os céus. Rasga os céus. Aqui a palavra do Senhor fala assim: se fender os céus e descer, o que vai acontecer? Se Deus descer, se as promessas de Deus descer, se aquilo que Deus é descer, se aquilo que Deus quer fazer descer, o que vai acontecer? Os montes vão tremer diante da sua presença. Meu Deus, os montes vão tremer diante da sua presença. Queridos, quando Deus desce, os montes estremecem. Os montes estremecem. Aqui estava fazendo uma alusão primeiro ao Monte Sião, quando Deus se revelou ali no Sinai. Perdão, Monte Sião não, Monte Sinai, quando Deus se revelou ao povo de Israel, que Deus desceu no Monte Sinai. E no Monte Sinai fala que o monte tremia, fumegava, e era fumaça, trovões, relâmpagos, sonido de buzina, de trombetas. E Deus desceu. Sabe o que aconteceu lá no Monte Sinai? Uma família desorganizada se tornou uma nação. Sabe o que aconteceu no Monte Sinai? Um povo que não conhecia Yahvé, um povo que conhecia só os deuses do Egito, se tornaram um povo sacerdotal. Deus falou assim: eu estou descendo para vocês se tornarem um povo sacerdotal. Um povo que não tinha perspectiva, não tinha caráter, um povo que estava perdido espiritualmente. Deus falou: eu estou descendo para levantar um povo santo. Quando Deus desce, querido, Ele transforma realidades. Quando Deus desce, Ele traz santidade. Quando Deus desce, Ele traz significado. Quando Deus desce, Ele mostra o propósito da tua existência. Quando Deus desce, você se torna a pessoa mais feliz da terra. Quando Deus desce, você entende por que você nasceu. Quando Deus desce, você anda de cabeça erguida. Quando Deus desce, você sacode o jugo. Quando Deus desce, você enfrenta qualquer circunstância, qualquer adversidade, qualquer gigante, porque você entende que você não está sozinho. E nós temos que falar: Deus, desça, Senhor, desça. O monte tremia. E não só há uma simbologia do monte tremer, não só uma alusão ao monte Sinai, mas também todo avivamento foi precedido de terremoto. Houve um terremoto lá em Nínive. E quando Jonas foi pregar em Nínive, os ninivitas se converteram. Porque Nínive tinha sido abalada, a cidade tinha sido abalada por um terremoto. E quando Jonas pregou que os deuses estavam enfurecidos, que um Deus estava enfurecido e que Nínive ia ser subvertida, eles acreditaram no Deus de Jonas, porque tinha havido um terremoto antes, e todos se converteram ao Deus de Israel. Todos se converteram ao Deus de Israel. Fala aqui que os ninivitas se levantarão no juízo, eles vão estar salvos nos céus. Eles vão estar salvos nos céus, porque eles se converteram. Houve um avivamento de um povo terrível, um povo se converteu, porque antes houve um terremoto. Antes do avivamento da Rua Azusa, houve um terremoto na Califórnia. Toda vez que Deus vai fazer algo, a terra treme. Atos 4:31 fala assim: eles orando, tremeu todo lugar que eles estavam ali assentados. E fala que tremeu e que todos foram cheios do Espírito Santo. E com ousadia começaram a pregar a palavra de Deus. Tremeu, sacudiu. Atos 16:26 fala assim que Paulo e Silas estavam na prisão. Estavam presos no cárcere interior, lá no buraco da prisão, com os pés no tronco, louvando e orando, tudo ensanguentado. E fala assim que todo aquele lugar tremeu. A prisão tremeu, os alicerces da prisão tremeram, as portas das prisões foram abertas, as algemas foram quebradas, todos ficaram livres, porque Deus desceu naquele lugar. Quando Deus desce, amado, de fato, há um terremoto. Eu penso comigo assim, tem um terremoto simbólico e tem um terremoto histórico que acontece quando Deus vai descer. Amém? E aqui fala assim, depois, quando Deus desce, o fogo inflama a lenha. A tradução fala assim que o fogo queima graveto seco. Eu pensei comigo, quando Deus desce,
Quando os céus se abrem, Deus desce, aquilo que Deus quer fazer desce. Aquilo que estava morto, um graveto quebrado, é alguém que está desconectado da vida. Nós somos, às vezes, quando nós não conhecemos a Cristo, nós estamos que nem um ventilador que é tirado da tomada, ele tem só a força estática só, mas ele já está desligado, ele está parando. E aqui fala que esse galho está arrancado da árvore. Mas esse galho arrancado da árvore é tomado pelo fogo. É tomado pelo fogo. Eu quero falar para você que às vezes as pessoas são assim. Como um galho seco, um graveto seco. Sem esperança, sem vida. Parece que está desconectado de tudo. Está no meio de muita gente, mas você sente um vazio. Uma dor por dentro, parece que você está morto por dentro. Parece que você olha e tudo está distante, a vida não tem sentido, a vida não tem significado. Mas quando Deus desce, esses gravetos são tomados, são absorvidos por um fogo. E esse fogo simboliza o poder de Deus. Deus não só dá vida para quem estava morto, mas Deus reveste poder quem estava morto. Quando fala que em Pentecoste desceu sobre eles línguas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. E aqueles homens foram tomados de uma autoridade, enfrentaram o mundo, incendiaram o mundo, porque eles foram tomados pelo fogo do céu. Eu quero falar para você, não importa a tua realidade, não importa a tua dor, não importa a tua pequenez, não importa as dores e o vazio da tua alma, Deus ele quer te dar vida e quer te revestir de poder. E você vai ter poder não só para você falar assim, eu tenho poder, mas você vai ter poder para falar, Jesus está comigo. E você vai levar Jesus para outras pessoas. Porque o fogo, ele traz autoridade para você mostrar que o Jesus da Bíblia ressuscitou dentre os mortos. E não só está, sabe, em algum lugar, mas ele habita em você. Ele anda com você. Ele está conectado em você, ele faz as coisas com você. Ele cura os enfermos com você, ele salva vidas com você. Porque você está tomado pelo poder dele, pelo fogo dele. E o graveto que não prestava para nada, agora está andando incendiado. São labaredas de fogo andando nessa terra. No mundo espiritual você é uma tocha viva, caminhando na escuridão. É isso que acontece quando Deus desce. Que mais fala assim, quando Deus desce, faz as águas paradas ferverem. As águas são aquecidas num santo fervor, quando Deus desce. Está falando aqui do Espírito Santo, porque uma água fria é uma água que está parada. Mas uma água fervendo é uma água que está em movimento. E a palavra de Deus fala assim que o Espírito Santo é essa água em movimento. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e isso ele disse a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse rio em movimento, essa água em movimento. Quando Deus desce, querido, a gente era uma água parada, uma água podre, uma água sem propósito. Mas quando ele desce, ele começa a fazer um movimento aqui dentro. Você começa a ser levado a uma intimidade com Deus. Você começa a experimentar a vida de Deus. Você começa a refletir o caráter de Deus. Você começa a ter um santo temor aqui dentro. É um fogo santo que te impulsiona a viver uma nova vida, uma nova história. Essa água viva, ela não vem só para você falar assim, eu curo os enfermos, eu oro com as pessoas. Não, essa água viva vem para fazer de você um homem diferente, uma mulher diferente. Eu quero falar para você nessa noite, tem pessoas que entraram aqui, que estavam com as mãos algemadas, que estavam com a boca amordaçada. Você não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Mas o Jesus que faz as águas se movimentarem, Ele quer trazer vida no teu interior nessa noite. Ele quer trazer vida no teu coração nessa noite. Ele quer te libertar e fazer de novo as águas borbulharem dentro de você. Uma fonte vai jorrar. Você vai transbordar vida. Porque o Espírito Santo, Ele quer te despertar nessa noite. É uma noite profética, uma noite real. Se você crê que Deus está aqui, que Ele está falando com você, você vai ser tocado nessa noite. Porque Deus, Ele quer descer para fazer as águas ferverem neste lugar.
Amém, queridos? A palavra do Senhor fala assim: quando Deus desce, Ele faz o nome dele notório aos seus adversários. Isso aqui está falando o quê? Quem é adversário de Deus? Eu era adversário de Deus. Colossenses 1:21 fala assim, que todos nós éramos inimigos de Deus pelo nosso entendimento e por causa das nossas obras. Todos nós, pelos valores que nós tínhamos fora da palavra, pelas atitudes que provocavam a ira de Deus, todos nós éramos inimigos de Deus, adversários de Deus. E fala que quando Deus desce, Ele faz o nome dele notório aos seus adversários. Sabe o que é isso? Quando Deus desce, há uma inundação de salvação. Pessoas que eram adversárias vão conhecer o nome do Senhor. E aquele que invoca e conhece o nome do Senhor, deixa de ser adversário e passa a ser salvo, reconciliado. Nós temos que orar, ó Senhor, que os céus sejam rasgados, ó Deus, que os céus venham se fender e o Senhor venha descer, para que o seu nome venha salvar os teus adversários, seja conhecido dos seus adversários, para que haja uma chuva de salvação, de reconciliação, para que haja um tempo, ó Deus, de evangelização, ó Deus, onde a tua presença vai tocar corações e muitos vão cair de joelho, porque vão conhecer o Senhor. Não vão conhecer de forma teórica, mas vão experimentar o Senhor. Quando Deus desce, a pessoa experimenta o Senhor. Nós tínhamos um culto, eu tinha um culto na casa do meu pai, em 93, que algumas pessoas participaram, 93 e 94. E esse culto nós orávamos tanto, todo mundo jejuava pelo culto. Todo mundo orava pelo culto e jejuava pelo culto. Tinha uma característica desse culto. Cada pessoa que chegava nesse culto tinha uma experiência com Deus. Chamava um amigo para vir e tinha uma experiência com Deus. Eu lembro que uma vez chegou um monte de criança, chegou assim, 6, 7, 8 anos. Todas caíram falando em línguas debaixo do poder de Deus, sem entender nada. Porque uma pregação bíblica para uma criança, né? Ela não entende nada. Mas todas caíram debaixo do poder de Deus falando em línguas. Alguns pastores aqui de Maringá, na primeira reunião que foram batizados com o Espírito Santo na primeira reunião que foram. E era algo tremendo. Havia uma sede coletiva, uma fome coletiva, havia uma intercessão coletiva. Todo mundo queria Deus, estava focado no mesmo propósito. Todo mundo jejuava, a gente fazia aquele culto, depois a gente ia para uma vigília. Toda sexta-feira era assim. E Deus aparecia. E Deus aparecia. E todos, a pessoa não entendia nada, mas ela era tocada por Deus. Eu sei que você pode estar aqui, falando assim, esse pastor é louco, não estou entendendo nada. Não tem problema, fica até o final. Fica até o final. Que eu quero orar por você, nós queremos orar por você. Porque nós estamos orando, Deus, que os céus estejam rasgados hoje. E o Senhor venha descer, para que pessoas te conheçam o teu nome. Conheçam o Yahvé Salvador, o Yahvé que cura, o Yahvé que protege, o Yahvé que ama, o Deus que está aqui. Amém, queridos? E fala também, quando Deus desce, Ele faz coisas, versículo 3, terríveis que nós não esperávamos. Oh, meu Deus! Ele faz coisas terríveis que nós não esperávamos. Interessante que Deus, Ele sempre surpreende. Quem gosta de surpresa aí? Surpresa boa, né? Bem? Quando Deus desce, só tem surpresa boa. Coisa que você não esperava. É joia, gente? Coisa que você não esperava. Deus sempre tem coisas assim para tirar o uau da nossa boca. Para deixar a gente sem palavras. E quando Ele desce é desse jeito. Você cai na unção. Você ri. Você chora. Você pula. Tem vontade de sair correndo. Gente, já são coisas que você não dá para explicar. Quando Ele te toca é uau. Ele faz coisas que você não espera. Quantas vitórias, quantas coisas que Ele já apareceu do nada e fez cada coisa na minha vida, na tua vida. Ele faz coisas terríveis que nós não esperávamos. Ele faz coisas assombrosas que nós não esperávamos. É por isso que a gente tem que orar, Senhor, que o Senhor desça, que os céus sejam fendidos, rasgados, que o Senhor desça. E por último vai falar assim, aqui, e os montes, eles escoavam diante da tua face. Escoavam aqui, fala assim que os montes
se tornavam, no hebraico, insignificante. Os montes eram um lugar onde faziam as cidades, eram os lugares importantes, construíam as cidades no topo dos montes. E o significado espiritual aqui fala assim, que as coisas que eram importantes se tornam insignificantes quando Deus desce. Aquela coisa que você não abria mão de jeito nenhum, isso aqui é meu, do meu jeito, não, eu gosto assim, eu não abro mão daquilo outro, eu não abro mão desse pecado, eu não abro mão desse amigo que só me leva para coisa errada, eu não abro mão daquilo outro. Quando Deus desce, coisas que para você eram importantes se tornam insignificantes. Igreja não faz lavagem cerebral a ninguém, mas tem um Deus que conquista corações. Tem um Deus que mostra para nós o que tem valor e o que não tem valor. Tem um Deus que coloca alegria onde você achava que os crentes eram loucos, fanático, bitolado, que estava ali debaixo de um hipnotismo geral do poder dos pastores. Oh Deus, se nós tivéssemos esse poder, hein, pastor Beto? Mas a gente não tem esse poder não. Mas aquele que habita em você, ele te conquista. Aquele que habita em você, ele traz valor em coisas que você hoje não tem valor. E ele tira o valor do teu coração de coisas que para você hoje são valorosas, mas que para Deus isso é insignificante. Montes importantes se tornam insignificantes quando a glória de Deus desce na tua vida. Quando Deus se revela na tua vida. Quando o céu se abre e ele desce, você entende o valor exato das coisas. E por último vai falar aqui, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, como que vai fender os céus, amado? Pessoas que vão sair do ativismo, vão sair, pessoas que estão imergidas em ativismo, em atividades, elas vão parar com tudo isso, e vão ficar olhando para ele, esperando nele. Vai esperar nele. Vai gastar tempo e ficar esperando nele. A gente gosta de pregar, gosta de estar com o microfone, gosta de aparecer, gosta de estar servindo em alguma coisa, fazendo muita coisa. Mas o que nós temos que gostar de estar com ele. Aqui no lugar de fazer oração, o meu lugar de fazer oração é no meu secreto. O meu secreto é o meu lugar de fazer oração. Aqui eu estou só trazendo o dízimo daquilo que eu faço na minha casa, que eu faço no meu quarto. Aqui no lugar tem gente que fala assim, só ora quando tem gente, só ora quando tem gente perto, só lê a Bíblia na igreja. Não, meus irmãos, nós temos que entrar naquele lugar onde só Deus vê, o público de um só, no quarto secreto, ficar ali, esperar em Deus, e fará, Senhor, que os céus se rasgam, e que desça aquilo que é meu, desça o que o Senhor tem para mim, desça na minha vida, apareça na minha história. Tem principado, Senhor, lutando, mas eu vou perseverar. Deus tem resistência espiritual, mas eu vou guerrear. Deus tem um tempo, Deus, que eu estou frustrado em esperar, mas eu vou me relacionar em amor enquanto eu espero. Eu vou me entregar, vou me humilhar, vou cair aos teus pés enquanto eu espero. E assim eu vou te conhecendo e vou me apaixonando pelo Senhor. Deus, não importa, o Senhor trabalha e eu vou gravar isso que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha o tempo todo, está agindo o tempo todo para rasgar esse céu e para descer na minha vida, para descer na tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua casa e a tua família. Ele está trabalhando o tempo todo para fazer algo poderoso na tua história, para fazer você ser uma tocha acesa, uma água fervendo, para fazer de você uma labareda viva, para fazer de você um homem, uma mulher que vai falar, Senhor, eu recebi algo, eu vi algo nos céus, e eu não vou descansar enquanto não acontecer aqui na terra. Eu vi algo que o Senhor tem para a minha vida, que eu não vou descansar enquanto não acontecer. Eu vi algo que o Senhor vai fazer na minha família, que eu não vou descansar e não vou te dar descanso até ver isso acontecer. Deus, eu vi algo que o Senhor vai fazer, Pai, na igreja, com o meu povo, que eu não vou descansar, nem vou dar descanso para o Senhor até isso acontecer. Eu sou atalaia no muro, que não descanso nem de dia nem de noite, porque aqui dentro de mim tem uma chama que queima, tem algo que me impulsiona a buscar e a clamar, e a esperar aquele que trabalha para aquele que nele espera. Esperar o movimento dos céus, esperar a hora que o arcanjo Miguel vai rasgar, vai colocar o principado para longe,
e vai trazer o que é meu, vai trazer o que é dessa igreja, vai trazer o que é dessa cidade. Deus vai descer nessa cidade, Deus vai descer nessa juventude, Deus vai descer nessa geração. E está procurando quem? Quem sabe que Ele trabalha para aquele que nele espera. Quem vai sair do ativismo e vai entrar no lugar de ficar olhando para Ele. Deus, estou esperando. Deus, estou esperando. Não tira os olhos do Senhor, estou esperando. Estou esperando, Senhor. Estou esperando. Eu vi que o Senhor tem. Eu tive os olhos abertos com Isaías. Eu fiquei pasmado, sem palavras. Eu disse, uó! Agora eu quero. O Senhor conquistou meu coração com essa visão. E eu agora não paro, enquanto isso não estabelecer na minha casa, na minha vida, na minha família. Minha vida passa a ter um propósito, e é o teu propósito. Minha vida passa a ter um destino, e é o teu destino. Minha vida passa a ter uma missão, e é a tua missão. Porque eu vi o que o Senhor tem para mim. E eu vou perseguir até isso acontecer. Oh, se fendesses os céus e descesse. Oh, se fendesses os céus e descesse. E os céus vai se fender. E aquilo que Deus tem vai descer. Porque Deus vai encontrar pessoas aqui que vai ficar parado com Ele, no tempo a sós com Ele, no quarto secreto com Ele, até Ele descer e fazer na tua vida o que Ele prometeu e o que Ele tem para você.